Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o nosso principal índice, o Ibovespa. Meu nome é Luiz Out e esse aqui é o nosso canal do investidor. Olá pessoal, primeiramente eu vou pedir para você não deixar de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo, se você não gostou também deixa o seu feedback para a gente melhorar cada vez mais esse conteúdo que é produzido com muito prazer para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o nosso principal índice, o Ibovespa. Existe uma grande diferença, tá pessoal, entre Bovespa e Ibovespa. Bovespa é a nossa bolsa, porém o Ibovespa é o nosso índice com as principais, aquele pacote com as principais ações mais negociadas aqui no nosso mercado. A Bovespa em si, ela possui mais de 200 empresas sendo negociadas ali, Porém o nosso índice, nosso principal índice, o Ibovespa, ele possui apenas, acho que 60 e poucas ações ali, que são as mais negociadas. Esse número muda bastante, pessoal. Em determinados momentos é 66, 64, 65, tá? Basicamente acima de 60 ações são as ações que compõem o nosso índice, o nosso Ibovespa. Essas ações, que compõem o nosso índice, elas possuem determinado peso. Nós já tivemos as ações de Petro como as principais ações mais negociadas ali que compõem o nosso índice. Já tivemos Vale 5 e também já tivemos as ações de telefonia. Olha só que incrível, Quem iria imaginar isso, que um dia as ações de telefonia tinham um grande peso ali no nosso índice? Realmente já tiveram, Mas o mercado ele vai seguindo alguns ciclos, algumas mudanças e elas acabam perdendo foco. Hoje não é diferente, como eu falei para vocês agora há pouco, Vale e Petro eram as principais, Hoje, Itubi4 é a empresa com maior peso no nosso índice. Porém, não se esqueça, pessoal, possuir o maior peso não quer dizer que seja o maior número de negociações. Se você for pesquisar hoje, as ações que estão com o maior número de negociações, se não me engano, é CSNA. Então, você precisa diferenciar a questão de negociação e peso no índice. Luiz, e por que nós estamos falando do índice, do Ibovespa? Eu até sei, já conheço esse tipo de informação, já sei que a nossa bolsa, que o índice, o índice Ibovespa, ele é composto pelas ações de maior peso, as principais empresas aqui do nosso mercado. O índice, o nosso Ibovespa, ele reflete para você como foi o desempenho da nossa bolsa em determinado período. Se você olhou o desempenho do Ibovespa no gráfico diário, você vai conseguir visualizar como o nosso mercado se comportou naquele dia, o nosso mercado como um todo, mas não todas as ações, como eu falei para vocês, são só as principais ações. Se o Ibovespa, por exemplo, derreteu, não quer dizer que todas as ações caíram. As principais ações, muito provavelmente, essas de maior peso que eu mencionei, muito provavelmente caíram junto. Porém, algumas ações, algumas empresas de menor peso podem ter subido, podem ter seguido o caminho contrário do Ibovespa. O Ibovespa, ele reflete um dia de negociação do mercado, ou ele reflete um mês de negociação do mercado. Dependendo do período que você selecionou, seja no gráfico, seja em uma planilha, em uma plataforma, ele vai refletir para você como foi o comportamento do mercado naquele período. É uma forma de você fazer uma leitura meio generalizada do mercado. No Brasil, como eu falei para você, nós temos o Ibovespa. Nos Estados Unidos, nós temos os principais índices, é o Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones. Aí temos também o índice da Alemanha, que reflete os principais papéis negociados na Alemanha, o índice da Bolsa de Tóquio, que é o Nikkei. Temos também o principal índice dos papéis negociados na França. Então, cada país possui o seu índice que reflete ali o desempenho dos papéis naquele determinado período. E para que serve? Para que é utilizado o índice? Gente, boa parte dos fundos de ações, eles precisam ter um benchmark, que é o benchmark, um ponto de comparação. E no caso, o benchmark dos fundos de ações nada mais justo que ser o Ibovespa, O Ibovespa, que é o principal indicativo do desempenho das principais ações, será utilizado como benchmark para o fundo de ações, ou seja, se ele desempenhar melhor que o índice, ele teoricamente seria um fundo de investimento em ações excelente, um fundo de investimento em ações bom. Via de regra, fundos de ações tentam superar o benchmark, no caso o Ibovespa. Para quem opera muito o mercado de ações, um dos grandes objetivos, pelo menos no médio e longo prazo, não estou falando de day trade, estou falando de médio e longo prazo, um período de 6 a 12, 24 meses, o pessoal que trabalha somente
somente com ações, ele busca ali, lógico, um resultado positivo, de preferência todos os meses, apesar de não, em determinados momentos de alta volatilidade, você acabar tendo um resultado negativo, mas no geral, eles tentam ali bater, superar o Ibovespa, principalmente, pois do contrário, não compensaria você ficar selecionando ações, despendendo tempo ali comprando e vendendo ações, procurando a melhor oportunidade. Seria mais fácil você simplesmente alocar o seu capital em uma estratégia, em um investimento, em uma carteira parecida com a composição do nosso índice. Via de regra, quem trabalha com renda variável utiliza aquele índice como benchmark. Se você trabalha com ações, muito provavelmente você vai querer superar o Ibovespa. Outro detalhe, quando você investe em fundos internacionais, fundos lá de fora, muito provavelmente esses fundos estão atrelados a índices lá de fora. Por exemplo, nós temos alguns fundos internacionais aqui em nossa plataforma que são atrelados ao S&P 500. E para algumas pessoas que eu falo sobre o índice, sobre essa estratégia, esse investimento, e quando eu falo sobre o benchmark, as pessoas não entendem às vezes, Luiz, o que é o S&P 500? O S&P 500 é um dos principais índices da Bolsa Americana, que representa lá as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, o desempenho que ela realizar lá vai refletir no resultado do seu fundo de investimento internacional aqui. E o restante também é verdade. Se você possui, está posicionado em um fundo atrelado ao principal índice da Bolsa de Tóquio, ele vai desempenhar de acordo com aquele índice. Se for um investimento em um fundo de investimento atrelado à principal bolsa da Alemanha, ele vai desempenhar de acordo com a evolução daquela bolsa, das negociações dos principais ativos que compõem aquele índice, né, aquela bolsa daquele país. Então, essa é a importância do índice, né, da bolsa, no caso aqui do Ibovespa, mas eu mencionei bolsas aí do mundo inteiro, né? A principal importância é essa que eu mencionei, como benchmark, para você ter uma referência para os seus investimentos. Você não pode, por exemplo, eu invisto em ações e fazer um comparativo com o CDI, tá? Não dá certo. Você não pode investir em ações e fazer uma comparação, um benchmark com o IPCA, por exemplo, não faz sentido algum. E você não pode realizar um investimento aqui em ações no Brasil e fazer um comparativo, por exemplo, com o S&P 500. Você até pode fazer uma diversificação, né? Mas você tenta separar certinho e realizar ali estratégias que vão desempenhar bem. É lógico, se você está verificando que o seu investimento, por exemplo, atrelado ao S&P 500, está desempenhando melhor que o seu investimento atrelado ao Ibovespa, você pode diminuir o tamanho dessa carteira e passar um pouco para cá, né? E realizando esses ajustes. Legal? Então, eu acho que eu consegui aqui disseminar para vocês, explicar aqui de maneira bem resumida. Esse é um assunto bem complexo, eu não quis me aprofundar demais em cada índice, senão esse vídeo ia ficar com mais de 30 minutos, mas para você entender como que você pode utilizar o Ibovespa. Às vezes você vê na TV aberta, no jornal, o Ibovespa subiu tanto, o Ibovespa caiu tanto, às vezes você não sabe o que está acontecendo, é justamente para refletir o desempenho da bolsa. Mas volto a repetir, não é da maioria dos papéis, são dos principais papéis. Se ele caiu demais ou subiu demais, pode ser que alguns papéis não tenham seguido esse mesmo movimento. Porém, de maneira geral, ele consegue refletir para você como que o mercado se comportou ali, como que as principais ações se comportaram. Petro, Vale, Tube, Bradesco, Ambev, GBR, Uzi Minas, esses papéis que são os mais negociados e os mais populares que a gente conhece aqui e opera bastante no day trade e no swing trade. Legal? Espero que você tenha gostado do vídeo, que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, sua inscrição é importantíssima para nós. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.